E o critério básico é a inspiração do Espírito Santo, né? O Espírito Santo testemunhando para as pessoas que compunham a igreja, né, para que elas internamente, né, entendessem que eram livros corretos, né, livros que vinham de Deus, que o Espírito Santo foi o autor daquilo ali. E em Atos 2,42 a gente vê uma referência a isso, que fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? Então eles viam o que os apóstolos viveram e escreveram e viam verdade ali. Um outro critério, né, que eu já até falei em parte, é o testemunho interno do Espírito Santo, que foi quem determinou o cânon, né, que o inspirou e que a igreja discerniu e reconheceu por inspiração do Espírito Santo, né? Então seria o testemunho interno. E o outro critério é a antiguidade. Até o ano 100 depois de Cristo, era um critério de eu avaliar, não, é um período que os apóstolos estão aqui, né, tiveram aqui, escreveram, mas a partir do ano 100, os livros já eram colocados meio de lado. Olha, isso aqui não parece ser não, porque está fora do período dos apóstolos, né? Então, após esse critério, tem também o da ortodoxia, que quer dizer o quê? Para um livro ser canônico, ele teria que ser harmônico com a fé estabelecida nos escritos dos apóstolos. Ou seja, ele não poderia ser um livro que destoasse de toda aquela doutrina dos apóstolos, né? Como o Silvio-Mar explicou, né? Apareceu Marcião falando uma coisa completamente diferente do que estava ali na palavra de Deus, né? E o uso tradicional também foi um dos critérios também, né? Que era as igrejas que usavam esses escritos do ano 100 ao 397, que foi antes desse concílio, né? Então, o que as igrejas usavam muito também era um indício de que estava sendo reconhecido como canônico aquele escrito, né? E aí, dando continuidade, vou passar aqui para a Marcelina, que ela vai falar sobre os livros apócrifos. O termo apócrifo, ele vem do grego, né, que significa oculto, significa escondido, né, secreto. Esses livros, eles foram aceitos pela Igreja Católica e por algumas igrejas ortodoxas e negado pela Igreja Protestante. Mesmo quem aceitou esses livros, colocou como se fossem livros deuterocanônicos, né? Porque os livros protocanônicos eram do cano do judaísmo. Os livros, eu vou ler, gente, tudo bem para vocês? Os livros apócrifos podem ter informação interessante e útil, principalmente como fontes de informação a respeito de uma época importante da história do povo de Deus, o período intertestamentário, que é o período, né, entre o Antigo e o Novo Testamento. Esses livros, eles foram escritos nesse período. Grande parte deles foram escritos em grego, o que já fala contra, né, os livros próprios do cano, que eram todos escritos em hebraicos, né? E esses livros, eles não eram nem de autoria dos apóstolos, nem de autoria dos profetas, né? Quando chegou uns 2 séculos antes de Cristo, né, quando foi a Bíblia, esses livros foi traduzido para o grego, na Septuaginta, essas pessoas que fizeram a tradução, traduziram não só esses livros canônicos do povo judeu, mas traduziram também todos os outros livros que estavam lá na história, né? E aí esses livros ligados, lógico, à fé, né? Esses livros são livros apócrifos, são livros interessantes para contar a história do povo judeu nesse período. Mas são livros que eles têm muitas histórias fantasiosas e são livros que ele têm muita incoerência,
tanto com a história mesmo do povo judeu nessa época, como são contra muitas coisas que são encontradas nos livros canônicos, né? Mas, de qualquer maneira, foi traduzido, foi colocado. E na Vulgata, que veio no século II, IV, né, 4 depois de Cristo, que o teólogo, né, Jerônimo traduziu, ele também traduziu, além dos livros canônicos, ele também traduziu os livros, esses outros livros, mas não com o intuito de que fossem colocados como realmente livros sagrados, mas como fossem livros históricos. E aconteceu que em 1500, na época do movimento protestante, né, a Igreja Católica se reuniu no Concílio de Trento, né, e pegou esses livros que já tinham sido traduzidos e, fazendo uma contra-reforma, eles acabaram incluindo isso no cânon da Igreja Católica, né. Então, a gente tem o cânon judaico, que tem a mesma, né, disposição, são os mesmos livros do cânon protestante, e a Igreja Católica que resolveu incluir esses livros, que tem muita coisa contra, né, ao colocado nos livros judaicos. E esses livros, eles são colocados na Igreja Católica, tanto como um livro mesmo, como assim, eles colocam capítulos de outros livros, livros que são realmente canônicos, eles acrescentam 2, 3 capítulos. Esses livros são Tobias, um deles, né, os aceitos pela Igreja Católica, Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e Baruque. O nosso trabalho termina aqui, aí queria ver se alguém tem alguma dúvida que a gente possa estar esclarecendo, e estamos à disposição. Isso que vocês acabaram de falar